Muito bem, bem-vindos então ao vídeo explicativo sobre prefixos e sufixos na língua inglesa. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para que a gente possa fazer algumas análises. De maneira a facilitar a sua vida, eu falo pausadamente, devagar. Se ficar bom para você, mantenha, senão você sabe que você pode sempre acelerar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos prefixes em inglês, certo? Os prefixos ou prefixes, eles têm uma característica, assim como os sufixos, derivam tipicamente do latim. E você vai perceber que a abordagem que eu escolhi de colocar esses itens primeiro, antes de qualquer coisa, é justamente para você ter a percepção e aquela sensação de que, poxa, eu acho que eu conheço muitos desses prefixos e sufixos, porque são muito parecidos com os que a gente tem na língua inglesa. Na língua portuguesa. Então deixa eu colocar aqui, por exemplo, um item que você vai poder utilizar para você fazer essa comparação. O prefixo RE, certo? A ideia que ele passa é de again, ou em português, novamente. Cara, esse é um prefixo? É sim. Então, quais exemplos a gente poderia trazer para exemplificar justamente a utilização dele? Vamos colocar aqui example. Escrever, certo? Write. No vídeo anterior, eu reescrevi algumas palavras, vocês perceberam? Então, rewrite. Eu deixei um espaço só para poder fazer aqui o grifo, né? E mostrar a utilização do prefixo. Vamos pegar aqui um outro prefixo. Vou colocar aqui um que todo mundo conhece. Anti. Anti significa oposto a. Opposed to. Não precisa traduzir, né? Opposed to. Então, vamos botar um exemplo? Qual que seria um exemplo? Adivinha? Anti-virus. Cá está o prefixo. Ficou claro? Ficou evidente? Ficou parecendo que... entendi. Nos nossos materiais adicionais, materiais de apoio, a gente disponibilizou para vocês uma lista dos principais prefixos e sufixos da língua inglesa com o exemplo, o prefixo, o exemplo e ainda uma explicação, né? O que significa, para ficar bem fácil. Os principais prefixos e os principais sufixos. Falando de sufixos, então a gente vai colocar aqui alguns sufixos. E também um exemplo. Então, prefixos e sufixos. Prefixos tem uma ideia que vem pré. Vamos botar pré? O que é pré? Antes. Ou seja, antes do radical. Fechou? Percebeu? Sufixos. Adivinha? É o que vem após. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de sufixos para que a gente possa fazer algumas análises. Um exemplo de sufixo, olha só, ing. O ing, ele é conhecido como
o ando, indo, né? Gerúndio. Só que ele não serve apenas para uma coisa, ele serve para várias coisas. E a gente tem uma preferência de entendê-lo num único uso dele. É como se a gente utilizasse um canivete suíço para apenas um uso. Então, o que é, eu vou colocar aqui como exemplificação, certo? Ando, indo, certo? Como exemplo de uma palavra que pode, por exemplo, dar essa ideia de ando, indo. Então, work mais o ing, temos trabalhando. Fechou? Mais um exemplo de sufixo. Vamos colocar aqui o sufixo ly, certo? Que no português dá uma ideia de mente, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos pegar um exemplo de um adjetivo. Slow. Esse é o radical. Esse é o radical. Compreende? Slow, virus, right. Esse é o radical. Então aqui o radical vem antes e o sufixo vem depois. Percebeu? Então vamos adicionar o sufixo ly. Cá está o nosso sufixo e, em português, vagarosamente. Então, para entendermos uma análise geral, su vem após a palavra radical. Raiz. Opa, faltou um L. A palavra radical, em inglês, é um falso cognato. Se você diz que a pessoa é radical, ela é fora do padrão. Em inglês, a palavra radical, ela tem um outro nome chamado lema. A gente tem um vídeo explicativo sobre isso, muito legal, lá na BBC. E isso vai aparecer para você em algum momento da jornada. Beleza? Então, essa videoaula foi sobre prefixos e sufixos. Continue conosco.